você está numa mesa de pôquer ou num almoço de negócios. E se você está num desses e você não sabe quem é o pato, no caso da mesa de pôquer, ou tu não sabe quem é que vai pagar a conta, no caso do almoço de negócios, talvez essa pessoa seja você. Nunca se esqueça disso. Por que eu estou falando isso? Porque justamente agora, né, a conta das novas regras aí da isenção do imposto de renda propostas pelo governo podem pesar diretamente sobre o investidor e sobre o empresariado. Eu digo isso porque o que muita gente parece não ter percebido ainda é que o projeto de lei, esse projeto de lei em questão, né, ele escancara uma porta para a tributação dos dividendos. Ele não só abre essa porta, mas ele escancara a porta para a tributação dos dividendos. Mas afinal, como que isso se daria na prática? Você já sabe se estaria entre os que vão pagar a conta desse jantarzinho aí, caso as novas regras efetivamente entrem em vigor? Então, eu sou Juliano Custódio, CEO, fundador da EQI Investimentos, uma corretora de valores e assessoria que tem 38 bilhões de reais sobre custódia, e neste vídeo eu vou responder a essas e outras perguntas muito importantes para o seu futuro. O governo federal anunciou no dia 18 de março a assinatura de um projeto de lei que propõe a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. E esta é uma boa notícia, porque afinal a tabela ela não era atualizada pelo imposto de renda desde 2015. E na época, os R$2.700 do início do piso da isenção era um monte de dinheiro. E agora já não é tanto assim. Então, essa é uma boa notícia. Então, a gente já está atualizando pelo menos esse piso, né? Agora, as novas regras estabelecem também a aplicação de um desconto progressivo para os contribuintes que acumulem ganhos entre R$5.000 e R$7.000, que também é muito bom. Mas aí veio o detalhe, né? Assim, fazendo isso, o governo abriria mão de uma arrecadação de cerca de R$25 bilhões. Mas para compensar, ele propõe um imposto, né, naquilo que ele chama de alta renda, ou melhor, naqueles que eles chamam de super ricos. Isso já era óbvio, né? Para dar isenção para uns, você é obrigado a passar a conta para outros, já que aquele que deveria compensar essa diminuição de receita, que é o próprio governo federal, não vai cortar na própria cara. Essas novas regras, elas vão estabelecer uma tributação mínima e progressiva para todo mundo que tem renda superior no agregado de todas as rendas de mais de R$600.000 por ano. Essa tributação vai começar em 2,5% e pode chegar até os 10% sobre a sua renda que ultrapassar os R$600.000. Mas muito bem, o que isso tem a ver com os dividendos? Aí é que a conta vai pegar para muitos investidores e de surpresa. Para começar, é previsto uma alíquota de 10% direto na fonte de todas as remessas de dividendos a residentes no exterior, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Ou seja, se você tem um negócio no Brasil, mas que está numa holding lá fora, ou se você é uma empresa estrangeira que gera lucro no Brasil, mandou o dinheiro para fora, né, mandou o teu lucro para fora, vai pagar 10%. E isso não importa se você já pagou aqui IPI, PIS, COFINS, IR, CSLL, não importa. Sobre a remessa de dinheiro para fora, você vai pagar 10%. E para complementar, se você está entre aqueles brasileiros que recebem dividendos aqui mesmo no Brasil, a maioria de nós, empresários, a conta poderá ficar ainda mais salgada no dia a dia. O excedente arrecadado ele vai ser usado para restituição de imposto de renda a contribuintes que pagarem além do valor devido, visto que o tributo sobre os dividendos será na fonte. Apesar da devolução futura, o governo deve obter um
ganho do fluxo de caixa em 2026, né, que é o ano eleitoral, né, naquele ano, óbvio, no ano eleitoral, nesse ano o governo quer ganhar e quer fazer um superávit primário e que deve chegar com essa diferença a 0,25% do PIB. Eu vou mostrar na lousa agora como é que vai ser o exemplo para você aí, pessoa física, pessoa jurídica, você médico, você advogado, como é que vai funcionar esse imposto de renda aí. Então, imagina que você aí, João é médico e tem uma renda mensal de 80 mil por mês. Vamos falar o João, 80 mil mês. Então, o João no ano vai ganhar 12 vezes 80 mil. Vai ser 960 mil. Quanto que o João vai pagar de imposto? Então, o João vai fazer 960 mil menos 600 mil dividido por 600 mil, que vai ser igual a 360 mil vezes 600 mil, que vai ser igual a 0,6. Esse número ele vai multiplicar por 10%. O João vai pagar 6% de imposto de renda. Então é 6% sobre 960 mil. O João vai pagar R$ 57.600 de imposto de renda, o equivalente a mais ou menos R$ 4.800 por mês. Vocês podem ver aqui na tabela aqui um pouquinho mais de como é que funcionam essas contas para cada um, né? Para cada uma das alíquotas e do tamanho da renda que vocês vão ter aí. Vamos agora para outro exemplo. Eu sou o Odair, que ele é empresário, é aposentado, ele tem uma retirada mensal de 105 mil reais por mês, né? Exponha que ele é empresário aposentado, ele vive com uma renda do seu negócio, né? Porque ele passou lá a liderança da empresa para a família e ele está vivendo hoje só com dividendos, né? E ele recebe esse dinheiro, né? Como ali isento de imposto de renda porque é dividendo, né? Nesse valor aí de 105 mil reais por mês. Como esse valor supera o limite mínimo de 600 mil reais estabelecido pelo governo, ele vai pagar uma alíquota equivalente a 10% sobre esse rendimento total anual. Isso seria equivalente ao imposto de renda anual de 126 mil reais. Quer ver? Vamos dar uma olhada. Então o João ele recebe, né, 12 vezes 105 mil. Então, o seu João passou da tabela que eu mostrei agora antes para vocês. O seu João, ele ganha 1.260.000 reais por mês. Como ele ganha 1.260.000 reais por mês, ele vai para o topo da tabela, que são 10% ao ano. Ou seja, 10% de 1.260.000 vão ser 126 mil reais de imposto todos os anos sobre o dividendo. E você pode achar que isso é justo, porque afinal ele está recebendo dinheiro sem imposto de renda. Mas não. Seu João já pagou muito imposto na empresa. Ele pagou imposto de renda na empresa, pagou contribuição social sobre o lucro líquido. Se for uma empresa de serviço, ele já pagou ISS. Se for uma indústria, ele pagou IPI. Além disso, ele pagou FGTS dos funcionários, INSS, ele pagou imposto de renda e, além de tudo, ele ainda vai ter que pagar o imposto sobre o lucro, os dividendos que ele teve lá no final, sem nenhuma compensação de diminuição dos impostos sobre o faturamento que o seu João teve. Como eu disse antes, o importante aqui era o governo compensar esse imposto a menos que ele vai cobrar das faixas menores, com menos renda da população, cortando os próprios gastos dele, do governo. O terceiro exemplo é do André. O André, ele tem um salário de R$ 6.500 por mês, né? E suponha que o André é enfermeiro. E como enfermeiro, ele tem um salário no CLT. E ele ganha R$ 6.500 por mês, ele vai ter isenção
de acordo com a tabela que vocês estão vendo aqui, de 25% de imposto de renda. Também é fácil de entender aqui, você consegue ver ali para cada faixa de salário, tem uma faixa de isenção, né, que vai de 5 mil até 7 mil reais, com 5 mil isento e até os 7 vai tendo desconto dentro da tabela normal do imposto de renda. Então você pode ver ali o imposto sem isenção e o imposto com isenção. E no caso do André, dos R$ 6.500 por mês, ele vai conseguir poupar todos os meses R$ 78 de imposto, o que vai dar no ano lá os R$ 939 de imposto por ano. Então ele tem uma grana extra ali que vai para a economia e, segundo o governo, vai ajudar a impulsionar a economia em 2026. E agora temos aqui o Paulo executivo, salário cravados R$50 mil, exatamente ali o topo, né, da tabela desse imposto dos super ricos. Então o Paulo por R$1 não é o super rico, né? Então, segundo a proposta, né, como esse salário já é tributado em 27,5%, esse perfil não vai ser tributado novamente. Ou seja, você que já é CLT, você que já é executivo, você que já é tributado do imposto de renda normal, tu não vai ter um imposto extra. Você só vai pagar o imposto que você sempre pagou, né? A não ser, né, que você tenha alguma outra renda, né, anormal aí que supere os 600 mil e que no todo, né, no seu imposto global, ele não passe, né, ele seja menor do que os 2,5%, ou 5%, ou 7,5%, ou 10%, que é aquela tabela lá dos dividendos. Então, se você passa dos 600, você tem que pegar a sua renda inteira, né, e se o teu imposto for menor do que da tabela, tem que pagar uma extrinha ali para ele chegar no mínimo da tabela que está ali. Então, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui. O Paulo, ele recebe 600 mil, né, por ano e ele já paga os 27,5% de imposto, ou seja, ele paga 27,5% de imposto. Então, lá, os 600 mil, o Paulo paga 0,27%. 27,5, ele já paga R$165 mil por ano de imposto. Obviamente tem a isenção lá, né, que é cerca de R$10 mil. Vamos botar aqui que é R$12 mil de isenção do imposto. Então o Paulo paga R$153 mil de imposto por ano. Esse já é o imposto do Paulo. Digamos que o Paulo agora, ele resolveu que ele ganhou mais 600 mil de dividendos. O Paulo foi lá, recebeu mais 600 mil de dividendos. Então, no final das contas, qual é o total da renda do Paulo, né? 600 mais 600 é igual a 1.200.000. A mesma renda do nosso exemplo anterior lá. E aquela renda, a gente viu lá que era tributada em 10%, 1.200. Só que o Paulo, ou seja, 120 mil reais. Só que o Paulo já pagou 153 mil reais. Ou seja, o Paulo não tem mais nenhum imposto a pagar, mesmo recebendo um imposto, né, de dividendos, ou uma renda a mais de dividendos. Nessa renda de dividendos, ele não vai ser tributado. Espero que esses exemplos tenham te ajudado a entender um pouquinho melhor essa tabela e não ter confusão, né? Porque muita gente está achando que vai ser tributado 2 vezes, ou já está pagando como CLT e vai ter que pagar na renda do aluguel, né? Ou seja, se você não ultrapassar aquela tabela ali, aqueles máximos ali daquela tabela do que passa de 600 mil, se você já pagou como CLT, não necessariamente você vai pagar de novo. E o governo já enviou esse projeto de lei do novo IR, né, que vai entrar em vigor em 2026, ele já mandou para o Congresso, né? E o Congresso ainda pode propor alterações durante lá a tramitação, né, na Câmara dos Deputados e no Senado. Apesar do governo enfatizar a neutralidade fiscal dessa medida, o nosso economista-chefe, o Stefan Kautz, ele alerta que essa proposta pode ter um impacto expansionista, né? Vai ter mais moeda na economia, vai ter mais dinheiro na economia num momento que a gente já tem uma inflação pressionada. Então, segundo ele, a redução desses impostos para as faixas de rendas menores, né, o que é bom para o consumo,
ele tende a aumentar esse consumo e, consequentemente, pressionar a nossa inflação, e isso pode querer dizer juros ainda mais altos. E por que essa manobra toda? Né? O governo Lula está com baixa aprovação, né? Baixa aprovação popular, e ele está tentando com isso atender a uma parte da classe média que normalmente não votava nele, né? E retomar a sua promessa de campanha sobre uma taxação, né? E prometeu lá na campanha dele que ia taxar os mais ricos, e aí assim ele começa a conseguir jogar um pouco mais para a torcida que votou nele devido a essa proposta. No entanto, é importante a gente ficar atento aos próximos desdobramentos, né? A gente sempre tem que calcular os prós e os contras, principalmente você que é investidor e empresário. Já comece a entender aí como que esse novo imposto pode afetar você aí que tem rendas mistas, né, como dividendos ou e CLT, ou só CLT, ou somente como dividendos. Por quê? Porque como você viu na lousa, né, para que a turma que ganha menos, né, consiga pagar menos imposto, que é bom, sempre alguém tem que pagar a conta, porque a gente está no Brasil. Porque em vez dos governantes baixarem seus custos para não ter que entregar essa conta para ninguém, eles vão, obviamente, entregar ali essa conta para a classe média alta e para aqueles inimigos deles, né? Que quem são? Os super ricos, aqueles que empregam justamente essa população aí que tem menor renda. Nós temos que pressionar o governo para que ele corte na própria carne, que diminua os seus custos e que desinche a máquina pública, para que todos nós possamos pagar menos impostos. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.